Você já reparou que muitas vezes nas manifestações contra Michel Temer ou a favor de Dilma, sempre acontece atos de, digamos assim, vandalismo, revolta, a polícia bate no povo. E aí o que acontece é que depois que tem essas manifestações que quebra-quebra e tudo mais, a grande imprensa dá a notícia, né, de, por exemplo, aqui no dia 2 de setembro de 2016, ato contra Temer tem depredação e bloqueio de vias em São Paulo. E aí acontece uma outra coisa interessante, é que isso justifica uma ação mais dura do governo. Por exemplo, aqui em maio de 2017, ato contra Temer em Brasília tem confronto, prédios da Esplanada são evacuados. Isso aqui é um outro exemplo de uma manifestação onde teve confronto. Não sei se vocês lembram que os prédios em Brasília foram queimados, incendiados. E aí o que o governo faz? O governo faz que ele aciona as Forças Armadas após vandalismo em protesto em Brasília. E com isso consegue oprimir cada vez mais as ações contra eles. Porque pense, se toda vez que esse pessoal faz protesto contra o Temer tem vandalismo, tem quebra-quebra, tem depredação de patrimônio público, e as pessoas sabem o que elas vão quebrar. Eles não quebram uma lata de leite ninho na calçada, elas quebram prédios públicos, coisas públicas, porque elas sabem que isso é vandalismo e isso vai ser combatido pela polícia. Mas qual o sentido da gente estar falando isso aqui? Seriam os manifestantes de esquerda, os mortadelas, como o povo fala, seriam eles vândalos de fato? Ou teria um movimento de inteligência por trás disso, conduzindo para que toda vez esses manifestos tenham protestos, violência e daí sejam fortemente reprimidos pela polícia, pelas Forças Armadas brasileiras? Convidar você a refletir sobre isso e com isso eu dou minhas boas-vindas aqui ao canal Notícias Comentadas, onde a gente vai comentar essas manifestações dentro do contexto a quem interessa. Pois bem, pessoal, a gente vai ver o seguinte, uma notícia que saiu agora no dia 28 de agosto de 2017 diz: Justiça torna réus 18 manifestantes, vejam, 18 manifestantes presos com militar infiltrado em ato contra Temer em 2016 em São Paulo. O Ministério Público acusou o grupo de associação criminosa e corrupção de menores. Julgamento será dia 22 de setembro. O inquérito contra William Botelho foi arquivado e ele acabou promovido a major do Exército. Pasmem, esse William Botelho foi infiltrado e, digamos assim, quando os jovens veem ali um cara começando a queimar a coisa e fazendo aquelas atitudes, eles vão na onda e aí acaba fazendo também. E essa, quem sabe, era a intenção do infiltrado. Não, mas não era criminoso nem nada não, era do Exército, era militar. Atenção aí as pessoas que defendem o militarismo. Pois é, o militarismo ajudando para o processo de vandalismo. Exatamente, militar fazendo vandalismo. Qual o sentido disso, minha gente? Preciso entender que os militares no Brasil têm um chefe, que é o presidente da República. E o presidente da República está sendo ameaçado. Então, para proteger o presidente da República, seria possível o Exército mandar manifestantes, aliás, mandar gente deles lá dentro, infiltrado, e depois, olha, você vai ganhar, se você for, você vai ser promovido a major do Exército. Exatamente isso que está acontecendo aqui. A notícia diz o seguinte, esse aqui é o tal major, o capitão. A Justiça de São Paulo tornou réus 18 manifestantes presos com um militar infiltrado contra o governo de Michel Temer em 4 de setembro. À época, então, o capitão William Pina Botelho atuou no protesto na capital paulista como agente infiltrado do Exército. Ele chegou a ser detido, mas não foi levado à delegacia. Ou seja, por que ele foi detido? Você só é detido se você fizer ato de vandalismo. Porque se ele tivesse quietinho lá na dele, só espionando, porque muita gente vai dizer assim, não, mas o Exército ele faz operação de inteligência, ele só fica ali observando e anotando o nome, tirando foto das pessoas que estão fazendo vandalismo, mas ele mesmo não faz. Só que o cara foi detido, velho. Como é que você vai sustentar essa informação, essa coisa, se o cara foi detido? Ó, deixa eu explicar. Detido é quando faz vandalismo. Então ele participou ativamente do processo. Aqui no jornal não fala. Mas eu quero que você pense sobre o fato do cara ser detido. Será que simplesmente ele está lá e ele é detido? O G1 apurou em seu despacho dia 21 de agosto, a juíza Cecília Pinheiro da Fonseca já marcou para 22 de setembro. Ele responde à liberdade aos crimes de associação criminosa. Quer dizer, ao que parece, o cara movimenta a massa
cria uma situação de manifestação, de depredação, e daí todo mundo vai em cana e ele vai promovido. Uma outra coisa interessante é o movimento Black Bloc, que saía justamente para fazer isso. O Black Bloc era um movimento aqui de jovens, tinha mulheres também aqui pelo meio, mascarados, que chegavam nos movimentos e sempre era só o movimento pró-Dilma. Sempre era só esse movimento. Nunca era o movimento dos Cotinha, não tinha Black Bloc. E daí eles quebravam tudo. E aí nessa notícia aqui do El País, no dia, deixa eu ver aqui a data, está dizendo aqui, ó, setembro de 2016. Black Bloc, a tática fugidia que desnorteia e assusta São Paulo. Eles não são um grupo organizado, mudam a cada instante e não cabem dentro de uma caixa. Em 2013, o Brasil viu um tipo diferente de manifestantes surgir nas ruas em protesto contra o aumento da tarifa do transporte público de São Paulo. Com roupas escuras e rostos cobertos, eles ficaram marcados por ações virulentas, algo violentas. Os adeptos da chamada tática Black Bloc quebraram o vidraço de banco, invadiram concessionárias de carro de luxo e literalmente partiram para cima da polícia quando essa reprimiu manifestações. São Paulo e o Brasil nunca tinham visto aquilo e bem cedo o Black Bloc acabou virando sinônimo de vandalismo entre a população e na imprensa. O objetivo disso era claro. Como é que eles sabiam que tinha que sair todo mundo de preto? Como é que eles sabiam onde se encontrar? Como é que eles sabiam tudo isso? Existia sim uma organização por trás disso, que chamava o povo: olha, nós vamos se manifestar, mas vocês vão para a quadra tal, na Avenida Paulista. Não fiquem dispersos. Todo mundo vai na quadra tal. Será que o cara só olhava o outro? Ah, você está de preto, eu também, então vamos lá? Será que era só assim? Não, existia uma organização por trás disso. A questão é quem estava organizando isso. Aí você vai dizer: ah, mas aquele lá é teoria da conspiração, não sei o quê. Bom, minha gente, para quem pensa que isso tudo é teoria da conspiração, uma triste notícia aqui para você. Olha, o Exército Brasileiro, no dia 23 de setembro de 2016, admite realizar operações de inteligência, assim que eles chamam. Eles maqueiam as palavras. Em manifestação de rua. Exército, porém, não confirma que usou o agente filtrado em ato fora Temer. Promotoria apura: esse capitão fez emboscada que prendeu 18 ativistas em São Paulo. Aqui está ele novamente, o dito capitão William Pina Botelho, que foi promovido. Ele não está preso, ele não está entre os 18 presos. Ele foi promovido. O que ele está armando aqui é uma emboscada. Ele estimula o pessoal a quebra-quebra, depois ele é promovido e o resto da cambada vai preso. E, além do mais, a grande mídia pega, então, essas manifestações, transforma isso tudo em vandalismo para deturpar a opinião pública. E depois, amigo, o resto é um abraço. Entendeu? O resto é um abraço. É só, toda vez que vier manifestante, e tem muita gente que diz: esses manifestantes quebra-quebra, eles são bagunceiros, baderneiros. Pois é. Isso tudo, essa lavagem cerebral também acontece através da mídia, né, que vai lavar a cabeça das pessoas, aí faz uma entrevista, a população é contra, e aí o exército cai para cima, a polícia para cima com porrada, com paulada, e aí justifica eles chamarem, por exemplo, estudante de vagabundo, professor de vagabundo, e todo mundo que eles quiserem de vagabundo. Né? Por quê? Por causa das operações de inteligência das Forças Armadas Brasileiras. Pensem nisso, operações de inteligência. Quer dizer, se eles são inteligência, o trouxa aqui pode estar sendo você, que está acreditando no que está acontecendo. E, na verdade, o Exército está colocando pessoas infiltradas para fazer emboscada com os ativistas nessas operações. Para finalizar esse vídeo, eu vou mostrar aqui alguns movimentos para vocês. Alguns, por exemplo, nesse vídeo aqui, que eu vou deixar o link, é o primeiro, que foi uma coisa bastante interessante. O povo estava desse lado aqui, ó, fazendo sua manifestação em paz. E aí vieram um povo desse outro lado aqui provocar os militares bem aqui. Quando eles provocaram aqui, justificou que esses militares todinhos atiraram contra a população que estava aqui. Os manifestantes estavam aqui em paz. Nesse vídeo eu estou mostrando algumas fotos que vocês podem ver realmente que existiu um movimento estranho. Essa manifestação aconteceu em Brasília, tá? Aí no dia 29 de novembro de 2016. E realmente foi muito estranho. Eu aqui em diversas fotos eu mostro para vocês que eu já tinha comentado nesse vídeo, né, que foi estranho. Veja, a manifestação aqui embaixo e eles atiraram aqui para cima da população. Tá? Então, prestem atenção no que está acontecendo. A outra notícia aqui, olha. Vândalos se tornam manifestantes. Grupo ataca prédio da Fiesp durante protesto contra a PEC do teto na Avenida Paulista. Agora, é assim, eu não estou dizendo que toda vez vai ter militar infiltrado. Mas observe se existe uma organização por trás disso. Porque, sinceramente, é difícil acreditar
né, que os manifestantes vão sair no intuito de fazer quebra-quebra. É um pouco difícil acreditar nisso, mas existe também. Existe também, tá? Mas só que é preciso ficar atento no que de fato está acontecendo. Manifestantes depredam o prédio da Fiesp. Vocês lembram? Quebraram tudo, invadiram tudo, quebraram tudo. É em São Paulo. Lá onde o Exército admite as tais operações de violência. E aí o ciclo se repete. A imprensa noticia como um ato de depredação do patrimônio público. Depois eles começam a chamar o pessoal de vândalos, dizendo que os prédios foram depredados. E aí fica fácil para o governo Temer, esse governo. O governo Temer aciona Forças Armadas após vandalismo em protesto em Brasília. E aí senta o cacete nos manifestantes. Queria saber a opinião de vocês sobre isso, né? Se existe de fato um comportamento suspeito. Lembrando que muito em breve o Brasil vai ser tomado novamente por manifestações. É interessante ficar atento e identificar e fotografar todas essas pessoas que fazem vandalismo nas ruas. Eu sei que muita gente tem raiva, né, e procura... E às vezes quer manifestar sua raiva através de depredação. Mas olha, primeiro que a população não tem força contra as Forças Armadas. Então você vai perder. Só que além de perder, você vai sair desmoralizado. Isso perante a sociedade brasileira. A melhor ação que a gente pode fazer é a conscientização para quando chegar 2018 a gente tirar essa cambada de pessoas que estão saqueando o nosso país das posições políticas que eles têm, porque eles estão fazendo isso. A pior coisa que a gente pode fazer é estar preso no momento da eleição, porque fez ato de vandalismo. Então não se deixe influenciar por vandalismo, tá certo? Deixa aí sua opinião. A gente se vê então na próxima notícia. Até lá.